Gostaria de agradecer ao convite pela comissão organizadora, a presença de todos vocês aqui, e dizer que é um imenso prazer estar nesse evento. A mim coube falar então das dietas, da intervenção nutricional no autismo, o quanto que isso pode auxiliar. Mas antes de falarmos das dietas propriamente ditas, é importante pensarmos, o porquê que a nutrição, porquê que a intervenção nutricional pode fazer a diferença. Bom, já é de conhecimento de todos, então, que o autismo ele tem duas grandes causas, os fatores genéticos e fatores ambientais. E que o autismo, então, é uma doença multifatorial, com muitos fenótipos ou subgrupos de aspecto imunológico, ambiental e genético, segundo estes autores. O que eu tinha colocado, então, era a parte intestinal, cérebro e sistema imune, que são as três grandes áreas envolvidas no autismo. Os principais fatores, são os erros inatos do metabolismo, toxicidade por metais pesados e substâncias tóxicas, alta concentração de anticorpos IgE, déficit de GA secretória, déficit de subclasses de IgG, elevação das interleucinas inflamatórias, inefetividade do sistema helper, altas incidências de deficiências imunes, alteração da flora intestinal, como a doutora Jorge já colocou muito bem agora, questão das disbioses, alterações enzimáticas, aumento da permeabilidade intestinal, a má digestão do glúten e caseína, elevação da cândida, outros tipos de fungos, seus subprodutos e bactéria como Clostridium, a baixa resistência a infecções, desequilíbrio de minerais e vitaminas e a redução, então, da capacidade de detoxificação. Então, a gente tem hoje como tratamento, uma das alternativas é o tratamento biomédico, que se baseia, então, na aplicação de dietas específicas, na administração de suplementos, vitaminas, minerais, probióticos, prebióticos, ômega 3, antifúngicos e enzimas digestivas, com o objetivo, então, de fazer uma correção de uma deficiência produzida por um erro no metabolismo, com o objetivo, então, de melhorar os sintomas do espectro autístico. E quando a gente pensa, então, nas dietas, hoje existem vários tipos. E nós vamos estar falando, então, de cada uma delas especificamente. Claro que a dieta isenta de glúten e a caseína é uma das mais praticadas, mas existem todas estas outras que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje. Eu gosto muito dessa definição do Dr. Roger Williams, quando ele coloca que no dramático momento, em que uma célula masculina microscópica e serpenteante encaminha-se para uma célula ovo muito maior e liga-se a ela, um ser humano começa a existir. E a nutrição, então, tem início. Este é um período de desenvolvimento quando as coisas podem ser definitivamente certas ou erradas. E é de vital importância. E a nutrição, então, pode exercer uma profunda influência que vai se estender por toda a vida. Existem outras duas definições também, onde Freud, o pai da psicanálise, ele já disse, um dia todas as nossas ideias em psicologia serão baseadas na estrutura orgânica. Isso permitirá, então, que substâncias químicas específicas controlem a operação. Em 75, um psiquiatra americano afirmou essa previsão, A previsão de Freud estava correta, e quando finalmente chegar o dia em que houver uma aceitação geral dessa previsão, o segredo para a saúde psicológica será a descoberta da química da nutrição atualmente negligenciada. Então, quando a gente vê essas definições, será que a dieta serve apenas para emagrecer? É um conceito que temos. E quando a gente pensa, então, na questão da nutrição, da dieta, porque a gente não pode se esquecer que somos formados por 100 trilhões de células e que diariamente renovamos no mínimo 50 milhões delas todos os dias. E cada célula do meu corpo necessita de matéria-prima suficiente, em quantidade adequada e variada, para poder realizar todas as funções químicas, físicas do nosso organismo, biológicas. E onde eu vou conseguir essa matéria-prima para as minhas células? Pelo alimento.
né? Então, a alimentação adequada, rica em matéria-prima suficiente, ela vai, então, trazer para o meu corpo um equilíbrio, tanto físico, mental e emocional. Quando eu penso numa nutrição celular adequada, eu preciso, então, entender esse fator, que eu vou buscar o equilíbrio, então, de todas essas minhas funções, e que tanto os excessos quanto as carências nutricionais vão gerar um desequilíbrio desse meu organismo. Cada nutriente tem a sua importância no nosso organismo, mesmo que seja em pequenas quantidades. Um nutriente age em conjunto, dependendo do outro no nosso corpo humano, mesmo em quantidades irrisórias. Quando a gente pensa na alimentação em relação a doenças crônicas, né? Hoje isso já é bem discutido, bem estudado, existem inúmeros artigos mostrando isso. Então, que as toxinas ambientais, os metais tóxicos, agrotóxicos, deficiências nutricionais, os alimentos industrializados, as toxinas bacterianas e os medicamentos vão me levar a uma sobrecarga, que vai então comprometer o meu metabolismo. Essa sobrecarga também vai me levar a uma deposição de toxinas, tanto no tecido adiposo, cérebro, fígado, glândulas e outros. Se a gente for pensar numa alimentação hoje atual nossa, ela é extremamente inflamatória, ela é alergênica. E ela vai levar então a uma lesão, uma inflamação do intestino, bem como todas essas substâncias também, esses alimentos, que vai levar então a uma hipermeabilidade da mucosa intestinal, promovendo então a absorção de macromoléculas, de micotoxinas fúngicas, de substâncias tóxicas presentes hoje, né, e que é impossível muitas vezes a gente ficar fora disso tudo. A gente tem que tentar minimizar, né, o contato. E aí, se eu não tenho uma alimentação adequada, nós vamos ter dificuldade para realizar a eliminação, porque o nosso corpo ele elimina tudo isso, ele tem esse papel, né? E desde que esteja tudo certinho. Quando eu penso em eliminação, a gente tem dois fatores, né? Quando isso não ocorre de maneira correta, eu vou sobrecarregar o que é o meu fígado, meu sistema de detoxificação, levando novamente a questão da sobrecarga e comprometimento de metabolismo e deposição de toxinas no meu corpo. Essa eliminação não ocorrendo de maneira adequada, eu vou ter então uma sobrecarga do sistema imunológico também, né? Que vai me levar à produção de citocinas pró-inflamatórias, levando a processos inflamatórios. Essa inflamação vai ocorrer, então, doenças como obesidade, dislipidemias, problema na proteína C reativa, aumento de cortisol, né? Resistência insulínica, que vão levar, então, a doenças crônicas, né? Hoje com síndrome metabólica, doença cardiovascular, AVC. Quando a gente pensa, então, no sistema imunológico, na própria disbiose, né? Nessas alterações da nossa mucosa, tanto intestinal, nasal, vaginal, eu tenho que pensar nessa questão do sistema imunológico, que vai me levar, então, à formação de macrófagos inespecíficos, anticorpos específicos, levando a imunocomplexos. Esses imunocomplexos também podem se depositar, ocasionando o quê? Dores articulares, artrites, câimbras, hipotireoidismo, a própria obesidade e a enxaqueca nesses meus pacientes, levando também, então, a um comprometimento do metabolismo. Essa produção de toxinas, né, feita pela cândida, também me leva a uma toxicidade, levando a alterações na tireoide também, né, comprometendo também todo o meu metabolismo. Já é bem discutido a questão do ômega 3 no processo de inflamação, então isso aqui é um estudo mostrando trabalhos com modelos animais, com pacientes pós-cirurgia, que mostraram que o ômega 3, então, diminui todas as questões, todos os processos inflamatórios. O ômega 3 com doenças intestinais inflamatórias também. Então, esse estudo mostrou que o uso de EPA com DHA mostrou resultados positivos na diminuição do mecanismo de inflamação, redução da produção de TXA2, inibição da síntese de interleucina 1, redução de produção de outros processos inflamatórios. Então, quando eu penso em nutrição, nós vimos pela definição do Dr. Roger Williams, que já começa desde o momento do encontro do óvulo com o espermatozoide. O que dirá, então, da nutrição fetal? Nós já sabemos que as doenças crônicas da vida moderna são de causa inflamatória, devido à imunotoxicidade já na vida intrauterina.
Se a oferta de nutrientes durante a gestação não for adequada, podem ocorrer adaptações fetais e modificações no desenvolvimento que alteram a composição corporal do feto e levam a alterações endócrinas e cardiovasculares na vida adulta. Como também já tem estudos mostrando que a deficiência de B12 na gestação e amamentação aumenta o risco de alteração no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Inclusive, a B12 tem um estudo mostrando a própria questão da pré-eclâmpsia envolvido com a deficiência da B12. Então, pensando nisso, de uma maneira geral, eu preciso sempre estar atento à questão da matéria-prima, né? Como que eu estou me alimentando? Estou me alimentando ou estou me nutrindo, né? O que contribui para esse desequilíbrio nutricional, da nutrição celular? Então, é a qualidade dessa matéria-prima dos alimentos. As dietas muito restritivas também levam a esse desequilíbrio nutricional. Muito tempo de jejum, né? Quanto tempo hoje nós não passamos de jejum? Sistema imune, alergias alimentares, toxinas ambientais, né? Os excessos e carências nutricionais, tudo isso gera desequilíbrio nutricional que vai gerar, então, o quê? Distúrbios de comportamento, de compulsividade, ansiedade e depressão. É fato, na clínica, como a doutora Jorge comentou, a clínica soberana, isso é verdade. Então, quando eu pego alguns pacientes que eu vou tratar, a gente consegue muito modular com a dieta essas questões de compulsividade, ansiedade, a necessidade por um alimento. É normal eu ter vontade de comer um alimento, mas não a necessidade de comer. E esses excessos e carências nutricionais, esse desequilíbrio nutricional, também vai te levar a doenças crônicas, então não transmissíveis, enxaquecas, asma, obesidade, doenças neurológicas. Não tem como eu não deixar de falar rapidamente de nutrição com detoxificação. O nosso corpo é como se fosse um copo de água, né? Que quando ele transborda, começam a aparecer os sinais e sintomas. E aí é que, como foi dito já, a gente precisa buscar a causa disso tudo. Não apenas tratar sinais e sintomas. O porquê estou sentindo aquilo. Se eu pensar em detoxificação, o que é? É qualquer processo, então, biológico que busque a redução dos impactos negativos dos xenobióticos ao metabolismo corporal. Qual é o objetivo? É transformar as substâncias não polares e lipossolúveis em polares e hidrossolúveis, para que elas possam ser eliminadas pela urina, bílio, né, pelas fezes. Onde ocorre essa detoxificação? Em todos os nossos tecidos, né? Trato respiratório, urinário, digestivo, pele, fígado, células imunológicas, na placenta, olha só a nutrição fetal, aqui a importância, adrenais e no cérebro. E ela é feita por 3 fases, fase 1, fase 2, hepática e intestinal, fase 3, apenas intestinal. Claro que quando a gente pensa em tecido, eu não posso deixar de ressaltar que no fígado 60% é onde ocorre a detoxificação, 20% no intestino, o restante nos outros tecidos. Temos então 2 fases no processo de detoxificação. Fase 1, onde eu preciso dos polifenóis, que são fundamentais para a ativação do citocromo P450, e a fase 2, onde é importante, então, os antioxidantes, os aminoácidos, para ativar e regenerar a glutationa. Então, a fase 1 ela é o efeito de mudança da substância química por meio do citocromo P450, que vai gerar um metabólito reativo. Agora, eu não posso parar a minha detoxificação nesse momento. Exatamente por ser reativo, esse metabólito tem que entrar na fase 2 para ocorrer, então, a bioinativação dele, evitando então a peroxidação lipídica e danos oxidativos para as células. Para ocorrer então a fase 1 e 2, são necessários alguns nutrientes, visto que o processo de detoxificação são cascatas de reações. E os alimentos eles têm compostos bioativos, né, como os flavonoides, as catequinas, os terpenos e compostos fenólicos. Então, algum exemplo, né, desses compostos, frutas vermelhas, roxas, limão e frutas cítricas, temperos como a cúrcuma, própolis e brássicas. Então, a fase 1 tem o objetivo de introduzir um novo grupo funcional para modificar o grupo já existente, né, da exposição do receptor para a conjugação da fase 2, ocorrendo, então, reações do tipo de oxidação, hidroxilação, por oxidorresultases,
componentes de citocromo P450, além de outros sistemas. O citocromo P450 é o sistema mais importante de detoxificação, sendo composto por mais de 30 famílias de M-proteínas, cada qual responsável por uma expressão de genes diferentes, além de cada isoenzima ser capaz de lidar com substâncias químicas específicas. Já a fase 2, então, ela tem o objetivo de transformar essas toxinas ativadas, que são esses metabólitos reativos, formados na fase 1, em moléculas hidrossolúveis. Ela é realizada principalmente pelas enzimas transferases, que fazem conjugação com os grupos químicos específicos, como exemplo as sulfotransferases, que são as enzimas responsáveis por transferir então a molécula de sulfato para ser conjugada com os intermediários reativos da fase 1. Então, só resumindo aqui, temos as toxinas, precisam ser não polares, lipossolúveis, precisam passar pela fase 1, para se transformar em intermediários reativos, para entrarem na fase 2, para serem eliminadas do organismo. Só que para isso, eu preciso de uma boa nutrição. Eu preciso, para realizar a fase 1 da detoxificação, nutrientes como B1, B2, B3, a vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina C, a glutationa, o ferro, ácidos graxos de cadeias ramificadas, magnésio, molibdênio, flavonoides, enxofre e fosfolipídios. Quando eu chego na fase dos intermediários reativos, eu preciso de antioxidantes para ajudar a quelar esses intermediários nesse momento da detoxificação. Então, por exemplo, carotenos, flavonoides, compostos fenólicos, vitaminas A, C, E, selênio, cobre, zinco, coenzima Q10, a glutationa, os tióis. O que são os tióis? São os enxofres. Ficou aqui embaixo, desculpem. Os tióis são as famílias, o enxofre da família do alho e da cebola, por exemplo. E então, para finalizar o processo de detoxificação, na fase 2, aí eu preciso também de substratos e cofatores, como a serina, a colina, vitamina B5, B6, a B9, B12, magnésio, a taurina, glutamina, glutationa, molibdênio. São diversos nutrientes envolvidos nesse processo de detoxificação do organismo. E quais são os fatores, então, que influenciam essa capacidade de detoxificação? A alimentação, estilo de vida, o meio ambiente, a carga tóxica que você está envolvido, os polimorfismos genéticos, idade, o sexo, as doenças, o uso de medicamentos, a microbiota intestinal estar saudável, De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, sugere que 2/3 dos casos de câncer nos Estados Unidos são ocasionados apenas por 2 fatores: fumaça inalada e alimentos ingeridos. Quando eu penso em uma dieta de detoxificação, para auxiliar essa eliminação de metais tóxicos, de substâncias tóxicas do meu organismo, eu tenho que pensar, olha só, nos mais congestionantes. Quais são os alimentos, as substâncias mais congestionantes para esse processo? Os medicamentos, os alimentos alergênicos, as carnes, principalmente de órgãos, então as vísceras, fígado, as gorduras hidrogenadas, gorduras de maneira geral, frituras, a farinha refinada, as carnes também de uma maneira geral, doces, laticínios, ovos, produtos de padaria. Tudo que faz parte, infelizmente, hoje da base da nossa alimentação, muitas vezes. E aí, quando a gente começa a olhar para os menos congestionantes, então, entre as nozes, sementes, os feijões, o arroz, raízes, abóboras, outros vegetais, as frutas, ervas, a água, que esquecemos tanto de beber, as folhas verdes. Também não posso deixar de falar da relação da genômica nutricional, então dos nutrientes envolvidos com a expressão gênica, das interações com fatores de transcrição, os polimorfismos, as modulações epigenéticas. E a gente está isso tudo muito claro já algumas questões, O quanto o ambiente nutricional modifica a expressão dos nossos genes, o quanto dependemos do genótipo do indivíduo, o metabolismo dos nutrientes que podem variar e resultar em diferentes estados de saúde, os nutrientes que afetam o nosso metabolismo, exercendo efeitos em vários níveis genéticos, de grande complexidade biológica, como transcrição gênica,
né? Todo o processamento do RNA mensageiro, né? É coisa que está vindo aí para ficar, para mim ainda é um pouco novo, algumas questões, mas que é um futuro aí bem próximo nosso, que já está acontecendo, né? As modificações pós-translacionais, os efeitos diretos no metabolismo celular. Agora, eu gostaria de ressaltar, então, as interações gene e nutrientes podem explicar o porquê que alguns indivíduos respondem mais favoravelmente a certas intervenções dietéticas que outros. Um exemplo, né, peguei aqui a metilação do DNA. O que é a metilação do DNA? Ela é essencial para a função normal das células do nosso organismo. É um processo bioquímico que silencia ou ativa os nossos genes, né? E o que influencia essa metilação no DNA? Os componentes dietéticos, né? Betaína, colina, fibras, folato, genisteína, metionina, os polifenóis, selênio, vitamina A, B6, B12 e o zinco. Então, quando a gente pensa na nutrigenômica, segundo este autor, ela pode ser melhor explicada por 5 princípios. Então, em determinadas circunstâncias, em alguns indivíduos, a dieta pode ser um fator de risco grave para uma série de doenças. Substâncias químicas comuns na dieta podem agir sobre o genoma humano, direta ou indiretamente, alterando, então, toda a expressão do gene ou da estrutura. O grau em que a dieta influencia o equilíbrio entre os estados de doença e saúde pode depender da composição genética de cada indivíduo. Que alguns genes regulados pela dieta são suscetíveis de desempenhar um papel no início, na incidência, na progressão ou na gravidade das doenças crônicas. Que a intervenção dietética baseada no conhecimento, então, da exigência nutricional, do estado nutricional e dos genótipos, né, isso é, a nutrição personalizada, pode ser utilizados, então, para prevenir, atenuar ou curar uma doença crônica. E que a compreensão molecular de como a nutrição afeta o corpo como um todo, por alterar a expressão e a função genética, deve permitir a avaliação de requerimentos nutricionais individuais e promover, então, a melhora da saúde e da qualidade de vida. Dieta sem glúten, caseína. Em 79, então, foi feito um estudo, né, onde se isolou substâncias opiáceas e se registrou, então, a presença de alterações comportamentais em animais, como irritabilidade, agressividade, movimentos repetitivos, transtornos de sono, entre outros. O autismo também ele pode ser uma consequência, então, da ação desses peptídeos de origem exógena, que afeta os neurotransmissores dentro do sistema nervoso central. E esse excesso de opioides interfere, então, com os neurotransmissores ao nível de simpático e diminui, então, a força dos impulsos sensoriais. E quais são esses peptídeos, né? São a caseomorfina e a gluteomorfina. O que são? São os peptídeos exógenos que possuem a estrutura química semelhante a opiáceos, como a morfina, heroína e cocaína, causando um grande prazer. Possíveis causas: é a dificuldade, então, na digestão dessas proteínas, é a permeabilidade intestinal alterada, é a deficiência genética da enzima de peptidase, gerando, então, uma incapacidade em quebrar esses peptídeos. Quando a gente pensa na enzima DTP4, é altamente sensível ao mercúrio e aos organofosforados, reduzindo sua função. Então, ela é um componente ambiental. Ela também fica localizada no mesmo cromossomo 2q7, onde se localiza um outro gene já associado ao autismo. Então, essa dificuldade em relação ao glúten caseína, né, metabólica, congênita ou adquirida pela presença de xenobióticos, pode ser uma das causas do autismo, através, então, do aumento da absorção dessas exorfinas, conduzindo, então, a reações adversas no cérebro e ao desequilíbrio do sistema imune. Segundo estes autores, então, a dificuldade de digestão de proteínas leva, então, a processos inflamatórios no trato intestinal, levando a uma alteração da permeabilidade intestinal, ela ficando hiperpermeável, levando a processos inflamatórios sistêmicos. O homem não é nutrido com aquilo que ele ingere, mas com aquilo que ele digere e utiliza. Hipócrates já dizia isso. E uma outra definição, né? Faz do alimento teu remédio, pois sendo o nosso corpo a nossa verdadeira casa, devemos preservá-la tanto quanto devemos preservar a natureza.
Voltando então à dieta de sem glúten e caseína, o que a gente já sabe por alguns estudos, né, e pela clínica? Os peptídeos ocupam receptores aminas no cérebro, causando então distúrbios de ordem psíquica, causando comportamento autodestrutivo e provocando um sintoma muito conhecido que é a avidez por alimentos, pela sensação de prazer, da necessidade. Então, ter vontade de comer um alimento é uma coisa, eu ter a necessidade, opa, o que está acontecendo? O autismo, então, pode ser acompanhado por respostas inflamatórias, imunes intensas, predispondo essa criança com síndrome autística à sensibilização aos peptídeos de caseína e glúten. Vários estudos já estabeleceram, então, que as crianças com autismo e adultos com esquizofrenias têm níveis elevados de peptídeos na urina, resultantes da quebra incompleta de certas proteínas do leite e do trigo, e que a remoção destas proteínas através da dieta leva à melhora dos sintomas. Em relação a indivíduos com esquizofrenia, no último congresso que eu participei agora, foi mostrado alguns estudos mostrando a relação da nutrição fetal, né? Então, de gripes, infecções que essa mãe adquiriu no primeiro trimestre de gestação com adultos depois, posteriormente, desenvolvendo aí uma esquizofrenia. Se eu vou pensar em glúten com doenças imunes, né, algo que já está sendo bem debatido já há alguns anos, diversos estudos, né, o aumento das doenças autoimunes como artrite, diabetes tipo 1, lúpus, esclerose múltipla. A hipersensibilidade ao glúten ela é muito comum, né, e realmente ela está envolvida nessas doenças autoimunes. E uma das coisas que se tem estudado agora é a regulação das junções intestinais pela via da zonulina. O que é a zonulina? É uma proteína eucariótica que abre reversivelmente essas junções intestinais, aumentando então a permeabilidade intestinal. E essa zonulina, essa proteína, ela é liberada por alguns fatores, incluindo o consumo de gliadina, que é uma proteína do glúten. Então, essa via da zonulina ela tem vindo a ser explorada, né, com a finalidade de passagem de fármacos, macromoléculas, vacinas, que normalmente não seriam absorvidos através da mucosa gastrointestinal. E esse papel da regulação da permeabilidade intestinal para o sistema zonulina fez com que, na última década, este sistema tenha sido alvo de algumas investigações, de forma a estabelecer, então, relações entre a regulação dela com a permeabilidade intestinal e as doenças autoimunes. Quando eu penso em leite com doenças autoimunes, também tem muitos diversos artigos, outros autores estudando o consumo de leite de vaca ou de outros animais com doenças autoimunes. Existem diversas evidências ao indicar que o consumo de leite pode estar implicado em diversas doenças, pois contém proteínas com sequências de aminoácidos semelhantes às encontradas nos tecidos, né? Um exemplo é a homologia estrutural entre a proteína básica da mielina e um peptídeo da albumina sérica bovina. O consumo precoce do leite bovino, né, para as crianças, ou dado num momento de vida em que a permeabilidade desse indivíduo esteja alterada, esteja aumentada, poderia também resultar então numa reação autoimune, né, principalmente nas crianças com alotipos suscetíveis. Também existe um mimetismo molecular entre a glicoproteína, né, do oligodendrócito e a butirofilina. Existe uma homologia estrutural entre um peptídeo derivado de gliadina, que vem do trigo, e a da caseína, que é a beta. E esse estudo mostra o quê? Que as crianças desenvolvem diabetes tipo 1 muito cedo. Algumas desenvolvem apenas na adolescência. Quando a gente pensa em doenças autoimunes, né, até coloquei aqui no finalzinho, dependerá também de alguns fatores protetores, fatores novamente nutricionais, como a vitamina D, antioxidantes e teor de ômega 3 na dieta. A questão da vitamina D hoje tem sido muito estudada, já está sendo bem elucidada em muitos casos, da importância dela em relação da relação da deficiência da vitamina D com o aumento das doenças autoimunes, processos hepatos, né? Então problemas de fígado, todos os pacientes que têm hepatites, principalmente B e C, têm deficiência de vitamina D. Olha o comprometimento aí do órgão vital para o nosso corpo. Quando eu penso em deficiência de cálcio, né, esse estudo mostra o quê? Que eleva a concentração plasmática de chumbo, então gerando uma toxicidade orgânica.
Né? Então, a mensuração da ingestão de cálcio e chumbo do leite e outros alimentos, e cálculo de retenção de chumbo para a diferença entre a ingestão e a excreção. A relação, levando a uma relação inversamente proporcional entre cálcio dietético e absorção e retenção de chumbo. Aí, poxa, mas eu não estou tomando leite, né? Como é que fica? Mas o leite não é um alimento, né, de uma maneira isolada, não é uma boa fonte de cálcio para o equilíbrio entre chumbo, porque outros constituintes do leite, como a lactose, os lipídios, as gorduras do leite, podem então aumentar essa absorção do chumbo. E eu sempre falo no meu consultório, eu sempre brinco, né, que somos os únicos animais a continuar tomando leite após o desmame. Chumbo, né? Quando a gente fala em chumbo, eu acabei de falar então da parte ambiental, a gente não pode se esquecer, por exemplo, né, peguei um exemplo aqui de um metal tóxico, da relação dele aumentando a permeabilidade intestinal, a queda da imunidade e a dificuldade de aprendizado. Também não podemos esquecer de falar então do mimetismo molecular, que ocorre em algumas pessoas geneticamente predispostas, né? Porque várias bactérias intestinais e peptídeos dietéticos contêm sequências de aminoácidos semelhantes às dos tecidos do nosso organismo. Esse aqui é um outro estudo, mostrando então a relação tensão pré-menstrual, depressão e ansiedade com alguns jovens. E esses jovens tinham hipersensibilidades alimentares. E aí foi mostrado então que eles tinham muito mais sintomas, né, no questionário que foi feito, eles tinham problemas de indigestão, apresentavam cefaleias, que são dores de cabeça, problemas de memória, defensividade, né, defensivos, depressão, ansiedade. Então, que o aumento do consumo de alimentos que mobilizam opioides endógenos ou geram opioides exógenos, como os laticínios, doces, pães e gorduras, leva então a esses sinais e sintomas. Inclusive a síndrome de tensão pré-menstrual, mulheres, e a cólon irritável. Então, como eu penso no alimento, eu penso que o alimento ele pode ser bom, pode ser também uma toxina para alguns. No caso do glúten, a sensibilidade ao glúten pode ser primariamente e algumas vezes exclusivamente uma doença neurológica. Quando a gente pensa, então, principalmente na doença celíaca. Então, a etiologia dessa doença seria o quê? A defeituosa digestão do glúten, resultando em quantidades anormais de certos peptídeos, não digeridos na luz intestinal, gerando, então, reações imunológicas e citotoxicidade direta. Então, existem duas teorias, a imunológica e a tóxica, levando a alterações estruturais e inflamatórias na mucosa do intestino delgado. Sintomas não intestinais da doença celíaca, né? Infertilidade, olha só como hoje as mulheres têm dificuldade para engravidar. Pode estar envolvido nesse processo. Perdas fetais, atralgia, que são as dores articulares, as fibromialgias, osteomalácia, osteoporose, vertigem, neuropatia, depressão, demência. Então, olha só a importância disso tudo. Muitas vezes, para se fechar um diagnóstico de doença celíaca, existe a necessidade da biópsia intestinal. Mas na minha prática, quando eu retiro o glúten de alguns pacientes, isso eu digo os adultos, que apresentam esses sinais e sintomas, e mesmo gastrointestinais, a gente consegue observar rapidamente uma grande melhora. Em relação ao glúten e caseína como opiáceos, quais são os sintomas, então, que eles podem ocasionar nas crianças, né? Quem está no espectro autístico? Incômodo ou dor ao cortar a unha, cabelo, andar nas pontinhas dos dedos, etiquetas das roupas incomoda, tudo incomoda, hipersensibilidade auditiva, cheiram tudo, chupam as mãos, não percebem alguns cheiros, mas são sensíveis a outros, só comem alimentos com certa textura, colocam tudo na boca, existem comportamentos sociais alterados, alucinações, incômodo ao escovar os dentes, hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade visual, então é aquela criança que gosta de objetos que estão sempre circulando, se movimentando de uma maneira só. Podem ter uma maior tolerância à dor, né? Então esse efeito opioide pode dar um efeito analgésico, falta de concentração e irritabilidade. O que não entra na dieta? Leite e derivados, produtos com trigo, soja, aveia, cevada, malte, centeio, proteína vegetal.
A soja eu coloquei aqui porque ela também existe estudos mostrando, ela existe uma macromolécula também não muito bem digerida, e quando você tem uma permeabilidade intestinal alterada, ela também vai ser um fator não agradável, né? Então a gente recomenda retirar. Álcools de cereais, temperos industrializados, produtos com caseínas e caseinatos de maneira geral. O que é permitido? Arroz, milho, soja. Opa, desculpa, tá errado aqui. Soja, tira. Amaranto, quinoa, lentilhas, feijões, grão de bico e ervilhas, né? E seus derivados. Fontes ocultas de glúten e caseína. Amidos em geral, então cuidado. Proteína vegetal hidrolisada. E claro que ler cuidadosamente as embalagens, se informar se existe, então, naquele produto, glúten ou caseína. O que se percebe de resultados com essa dieta? Melhora-se o nível cognitivo não verbal, redução dos problemas motores, melhoras de comunicação e contato social, redução do comportamento agressivo. Por quanto tempo? O que eu encontrei é que por mínimo de 1 ano, desde que seja bem conduzida, não há problemas na retirada destes alimentos, né, desde bem acompanhada. E o que a gente tem visto é que a dieta, então, sem glúten e sem caseína, melhora significativamente em 81% dos pacientes autísticos, e alguns já começam a sentir, em média, em 3 meses, nos 3 meses iniciais de dieta, já consegue observar as melhoras dos sinais e sintomas autísticos. Alguns efeitos colaterais iniciais da retirada do glúten e caseína podem acontecer, como dores abdominais, ansiedade, fraqueza, vertigens, náuseas, cefaleias, hiperatividade, agressividade e sudorese. Então, existe um período inicial rápido de melhora, seguido de um período de latência, que pode ser seguido também de um período de abstinência e, novamente, um período de melhora. Bom, a dieta antifúngica, ela pode ser implementada junto com a dieta sem glúten e sem caseína, né? Normalmente eu faço isso já. E ela tem um propósito tanto de diagnóstico ou terapêutico. Diferente das bactérias, os fungos possuem tipo de parede celular composta por polissacarídeos em ligações cruzadas e são mais resistentes à lise, né, pelo sistema complemento, exigindo então respostas humorais e celulares do sistema imunológico do hospedeiro. São 500.000 espécies de fungos que vivem entre nós e que podem ter diferentes formas de vida, capazes de se proliferar rapidamente, crescer e mudar ao longo dos anos. São cerca de 5.000 diferentes espécies de fungos vivendo em nosso organismo, como habitantes normais da nossa pele, da nossa vagina, do trato gastrointestinal, das nossas mucosas de maneira geral. Então, não dá para a gente eliminar o fungo. Eu posso controlar o crescimento dele. E o que controla, né, esse supercrescimento? O sistema imune, nível de pH, né, outras bactérias, né, que são bactérias benéficas, outros micro-organismos, que vão nos proteger, então, de problemas, né, por esse aumento contínuo aos fungos patogênicos. Os fungos, então, eles fazem parte da microbiota presente nas mucosas do nosso corpo, principalmente na mucosa intestinal, desde sempre. E essa convivência, ela é natural e, na maioria das vezes, pacífica. Quando ela não é pacífica, nós chamamos, então, de síndrome fúngica, que são o quê? São os distúrbios que podem se manifestar em qualquer órgão ou sistema com sintomas físicos, mentais e emocionais. Fatores, então, que desencadeiam a síndrome fúngica: desequilíbrio da microbiota intestinal, incapacidade do sistema imunológico de defender o organismo e deficiência orgânica para eliminar as substâncias tóxicas. O que contribui, então, de uma forma mais específica? Jejum prolongado, consumo regular de lactose, com açúcar do leite, Cândida adora isso. Consumo de carboidratos refinados, também ela ama. Produtos industrializados, cafeína, consumo de produtos com bolor, mofo ou leveduras contidas mesmo em alimentos saudáveis. O baixo consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais e leguminosas também alteram o aumento desses fungos. Proteína de difícil digestões, como leite, glúten, soja, que também podem alterar a microbiota, modificando o pH natural do trato gastrointestinal, levando novamente ao aumento da permeabilidade intestinal. Então aqui a gente consegue perceber alguns fatores envolvidos, né? Então quando a gente pensa em fatores alimentares, alimentação pobre em nutrientes, carências nutricionais, o alto consumo de açúcar e carboidratos refinados, que
faz parte, infelizmente, da base da nossa alimentação, inclusive da nossa cesta básica, né, quando a gente pensa em saúde pública hoje. Consumo regular de bolores e leveduras por outras fontes. Baixo consumo de legumes, verduras e frutas. Jejum prolongado, dietas restritivas, estresse mental e emocional também interferem, né? As nossas emoções interferem também no nosso desequilíbrio fisiológico. Exposição a produtos químicos dos animais domésticos, né? E aí a gente vem então aqui na desbiose, quando a gente pensa em fatores alimentares, alterações de pH das mucosas, as carências nutricionais, desequilíbrio do sistema imune, invasão dos tecidos, né? Quando a gente pensa aqui nos fatores ambientais comportamentais, então o uso de medicamentos como antiácidos, antibióticos, né, corticosteróides, anticoncepcionais, hormonais, laxantes, isso tudo é muito comum hoje na nossa população, o consumo é liberado disso tudo. Roupas sintéticas e pouca ventilação, higiene íntima inadequada, agentes sensibilizantes de pele, outras doenças, né? Então quem tem diabetes, diálises, próteses, né? Tem uma alteração, uma tendência a ter uma síndrome fúngica, próteses dentárias, né? Amálgas. Diagnósticos tardios também podem levar, então, essa síndrome fúngica, uma vez que o crescimento deles muitas vezes é lento, a gente não percebe isso. Intervenções cirúrgicas e procedimentos invasivos também podem levar a esse aumento de síndrome fúngica. Como a gente já comentou desse lado, aqui é também a sobrecarga de xenobióticos, desequilíbrio hormonal, estresse oxidativo, aumento de metais tóxicos, a própria desbiose, que vão me levar, então, à invasão de tecidos, comprometimento do sistema imune, aumento da virulência, multiplicação exacerbada dos fungos, levando então à síndrome fúngica. Os fungos causam então enfermidades através de 3 mecanismos fundamentais, onde alguns fungos determinam reações imunológicas que podem resultar em reações alérgicas, que são as hipersensibilidades, depois da exposição aos antígenos do fungo, podem apresentar produção de micotoxinas, né, que tem um amplo e diverso grupo aí de exotoxinas fúngicas, e através da infecção e inflamação subsequente. Principais sinais e sintomas digestivos da síndrome fúngica: flatulência, que são gases excessivos, né, tanto de produção quanto de eliminação, distensões abdominais, dispepsia, prurido ou ardência anal, colite, fezes floculadas, sangue nas fezes, dores abdominais difusas, boca ou garganta seca, coceirinha na garganta, afta, sapinho, língua branca, náuseas, vômito. No sistema nervoso, enxaqueca, né, dor de cabeça, fadiga normal, inexplicável, aquele cansaço sem motivo, obsessão, ansiedade, mudança de humor, compulsividade, sonolência, falta de saciedade, fome noturna, falha de memória, comportamento agressivo, depressão, insônia, autismo, hiperatividade, distúrbios de concentração ou aprendizado e depressões bipolares. Na pele, a gente pode observar sinais e sintomas como urticária, psoríase, eczemas, coceira, escamação, manchas, somente manchas avermelhadas, dermatite, vermelhidão, transpiração excessiva, dermatite, seborreica, acne, rosácea, infecções nas unhas, assaduras, cistites, urgências urinárias, no trato urinário, infecções urinárias recorrentes, candidíase de repetição, alguma ardência ou coceira vaginal. No sistema endócrino, quais são os sinais e sintomas dessa síndrome fúngica? Hipo ou hipertiroidismo, doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, doença de Addison, diabetes tipo 1, e outros sistemas, como bronquite asmática, fibromialgia, edemas, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, imunodepressão e processos alérgicos. A proliferação de fungos gera sinais e sintomas, mais somatizado as próprias substâncias, né, as micotoxinas que eles liberam, vão gerar também esses sinais e sintomas, vão aumentar isso, gerando desequilíbrios também nutricionais, hipoglicemia, distúrbios de detoxificação e alteração do sistema imune, levando ao quê? A processos alérgicos, inflamatórios e autoimunes. Na dieta antifúngica, né, as toxinas produzidas pelos fungos entram na corrente sanguínea
e seguem até o cérebro causando sintomas, né, como alienação, embotamento mental, que é confusão mental, é dificuldade de se organizar, de se planejar e falta de energia. E como as alergias alimentares tardias podem então promover essa proliferação fúngica? Também, né, por estresse do sistema imunológico, carência nutricional, alteração da permeabilidade intestinal, desencadeando o quê? Um processo inflamatório, absorvendo então macromoléculas proteicas, os metabólitos fungos, de bactérias patogênicas também, metais tóxicos, e a absorção dessas macromoléculas proteicas e os metabólitos fúngicos podem ocupar também receptores das endorfinas naturais, modificando o comportamento. Desceu aqui, são as gliotoxinas, né? É uma outra causa de desequilíbrio então, orgânico associado a supercrescimento fúngico, que é a produção por esses micro-organismos de compostos químicos chamados, então, gliotoxinas. Essas gliotoxinas, elas são compostos que fragmentam o DNA dos glóbulos brancos do sangue, causando ou agravando a depressão do sistema imunológico, são imunotóxicas, tá? Elas inativam a ativação da NF-κB em resposta aos estímulos recebidos pelas células imunológicas, inibindo então a resposta imune adaptativa. Induz também apoptoses, que são mortes celulares, né, de várias células imunológicas, incluindo neutrófilos, eosinófilos, monócitos e células dendríticas, tá, resultando inclusive na supressão de respostas específicas pelos linfócitos contra micro-organismos, a cândida, né? E a cândida ela contém glicoproteínas que têm o potencial de estimular os mastócitos a liberar histamina e prostaglandinas, substâncias pró-inflamatórias que podem então causar inclusive a síndrome do intestino irritável. Qual o tratamento, então, da dieta, né, dessa síndrome fúngica? O que seria ideal? É uma abordagem individual, com equilíbrio do estado nutricional e imunológico. Como muitas infecções fúngicas evoluem lentamente e são de difícil diagnóstico, podem transcorrer meses ou anos antes que o indivíduo infectado perceba a necessidade de um tratamento clínico. Então, como tratamento, a gente diz para retirar todos os alimentos que contenham fungos ou que estimulem seu crescimento, como açúcar, leite, derivados, os alimentos alergênicos, evitar alimentos que promovam a fermentação e a proliferação dos fungos, recuperar e manter a integridade intestinal, corrigir a desbiose intestinal, modular o sistema imunológico, adequar o processo de detoxificação do organismo, tratar e prevenir alergias alimentares. E podemos utilizar o uso de antifúngicos, né? No caso de medicamentos como estatina, no caso dos médicos profissionais. E enquanto nutricionistas podemos trabalhar com o uso de antifúngicos naturais, como óleo de coco, óleo de orégano, alho, ácido caprílico, entre outros. Só para destacar o que Pasteur disse uma vez, né? Olha só, o hospedeiro ele é mais importante que o invasor. Algumas substâncias, né? Então, cranberry, que inibe a adesão fúngica por provável ação de polifenóis, além de ser fonte de vitamina C, fibras e manganês. Tem tido muitos bons resultados com mulheres que têm muita infecção urinária. O uso de equinasa, mas só sob prescrição médica, também é indicado para estimular o sistema imunológico, né? Aumentar e promover a liberação do fator de necrose tumoral, interleucina 1, interferon B2, de macrófagos. O gengibre promove secreções gástricas, aumenta o peristaltismo, né? Ele tem o ginerol, que é um inibidor potente da biossíntese de prostaglandina e leucotrienos, muito usado para processos inflamatórios. O óleo de coco extra virgem, que contém o ácido láurico, né? Que é transformado pelo organismo em monolaurina, que possui então uma ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiprotozoária, né? Porque esse ácido ele vai solubilizar os lipídios, as gorduras, né, contidos no envoltório dos patógenos, causando a destruição da capa lipídica deles, de vários micro-organismos. E uma vantagem deste alimento é que ele não afeta as bactérias benéficas, né, da nossa flora intestinal. O ômega 3, que é o principal nutriente anti-inflamatório, sendo modulador do sistema imunológico antihistamínico. E o orégano, né, que tem o carcravol e timol, que são dois agentes fenólicos presentes no orégano, responsáveis por efeitos antimicóticos e antimicrobiano. Sua eficiência está relacionada com o combate de crescimento e sobrevivência de bactérias e fungos contaminantes de alimentos, bem como inibindo a produção de toxinas microbianas. Também temos os probióticos, que vão melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal para controle de proliferação de fungos, diminuindo o estado de desbiose. O ideal é que o uso seja de diversas cepas, né, agindo e modulando todo o sistema imunológico. Quercetina
É um bioflavonoide que possui importante papel anti-inflamatório, antialérgico, inibindo a formação de ação de histamina e de outros mediadores inflamatórios e alérgicos. A silimarina, né, que tem um composto bem ativo, que é o silibina, né, que impede a entrada de toxinas nas células hepáticas, ligando-se a receptores de membrana, impedindo o transporte de substâncias tóxicas para o interior da célula hepática. Possui ação antioxidante e regenera o hepatócito. E a unha de gato, que aumenta a sensibilidade e reatividade do sistema imune, a fagocitose e inibe o processo inflamatório. Esses são alguns fitoterápicos, substâncias que a gente pode utilizar na dieta antifúngica. Alimentos com alta de levaduras, pães, produtos fermentados ou envelhecidos, bebidas alcoólicas, extrato de baunilha, queijos, frutas secas, temperos, molhos com vinagre, açúcares e farinhas refinadas em geral, xaropes de milho, vitaminas e suplementos devem ser livres de açúcar e leveduras, uvas, maçãs, nozes, amêndoas, avelãs, amendoins, são alimentos que devem ficar fora da dieta antifúngica. Quando a gente faz o tratamento, pode ocorrer um efeito colateral, que é o die-off, né? O que é? São efeitos que se tem um quadro de piora clínica e sintomática que pode ocorrer de 12 horas até 4 dias após a primeira administração de medicamento ou fitoterápico antifúngico, como cansaço, letargia, febre, dor de cabeça, comportamentos estereotípicos, aumento de hiperatividade e agitação, náuseas, vômitos e mal-estar generalizado. Essa reação é devido à liberação em excesso dos ácidos orgânicos ou subprodutos tóxicos presentes nos fungos, que podem ser absorvidas pela mucosa intestinal, desencadeando então esses sintomas no organismo. Essas reações normalmente costumam persistir por no máximo 10 a 15 dias e podem ser amenizadas, né, com suporte nutricional, com o equilíbrio da microbiota intestinal e com a melhora da permeabilidade desse intestino e eliminação de toxinas. Dieta de carboidratos específicos. Essa dieta é uma dieta específica para doenças intestinais, que pode ajudar muito quem tem diarreia crônica, doença de Crohn, colite ulcerativa ou doença celíaca. O principal básico dessa dieta é eliminar os carboidratos da alimentação, como massas, arroz, açúcar, pães e farinhas. E a tese da autora deste livro, né, em 94, ela diz que os carboidratos são energia para os micróbios do intestino e que contribuem para o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais. Tem um grupo de estudos que fez com algumas crianças que demonstrou que algumas crianças autistas, realmente elas têm deficiências de enzimas também digestivas, lactases e sacaridases, que quebram, então, esses carboidratos, levando a uma má absorção. O que nós já sabemos, o que é já bem escrito na literatura médica, é que realmente alguns fatores podem influenciar na má absorção e intolerância a esses carboidratos. O grau de atividade das enzimas digestivas, a mastigação dos alimentos, a secreção ácida, a velocidade do esvaziamento e a manutenção da integridade estrutural e funcional do intestino. Essa má absorção de carboidratos pode ser primária ou secundária. Primária é quando ocorre uma consequência de uma alteração genética na produção de enzimas responsáveis pela hidrólise dos açúcares ou por uma redução nas unidades proteicas transportadoras de monossacarídeos. E a secundária é quando ocorre decorrente de uma agressão da mucosa intestinal, com consequência a diminuição da atividade de enzimas. Quando iniciar a dieta? Crianças com alterações gastrointestinais severas, que não melhoram com a dieta sem glúten, sem caseína e com a antifúngica. Os sintomas normalmente continuam náusea, dor abdominal, flatulências, diarreia, mas também podem ter alterações como regressões, alterações de comportamento, hiperatividade, agressividade, alterações de sono, alterações gastrointestinais gerais e falta de concentração. A substituição, então, de alimentos ricos em carboidratos refinados por carboidratos integrais, isto é, de baixo índice glicêmico, que reduzam as taxas de glicose no sangue após as refeições. É recomendável. A associação de dieta rica em proteínas com carboidratos de baixo índice glicêmico pode, então, se mostrar uma boa alternativa, né? Não só para a perda de peso, como muitas vezes é elucidado esses tipos de dietas, mas para outros benefícios, né? Como no autismo. Estudos mostram que dietas de baixo índice glicêmico, bem como a restrição de sal, é importante para evitar maiores perdas de cálcio também. Então, quando eu penso no paciente de doença inflamatória, ele tem o intestino dele inflamado e por isso não produz as enzimas necessárias para a absorção destes alimentos. Quando o carboidrato chega no intestino desse estado, ele passa a ser utilizado pelas bactérias locais,
provocando então aumento de gases, desbiose intestinal. Os pacientes de doença inflamatória intestinal devem buscar a alimentação mais equilibrada e saudável possível, independente do momento em que esteja atravessando crise ou remissão dos sintomas. E que através de um acompanhamento eficaz, o adequado estado nutricional do paciente é um fator determinante para a resposta do organismo à doença e para o sucesso de qualquer terapêutica clínica ou cirúrgica, né, não é o caso, a ser feita, isso para doenças inflamatórias intestinais. Então, a terapia nutricional individualizada, baseada nos aspectos do tratamento de doenças, é capaz de promover uma melhora efetiva dos sintomas e de um estado nutricional, permitindo aos pacientes uma melhor qualidade de vida com o mínimo de limitações. Esse estudo aqui mostra, então, que os carboidratos simples, como frutas, vegetais, mel de abelha, pães, biscoitos, bolos, na verdade o estudo mostra que a carga glicêmica, né? Então, assim, os carboidratos simples, né, como as frutas, todos esses alimentos apresentados, não necessitam de processos digestivos complexos e são absorvidos, então, de forma imediata. E esse estudo, então, mostrou o quê? A carga glicêmica elevada com processo de inflamação. Foi associada, então, a maiores valores, a proteína C reativa, ultrassensível, interleucina 6, interferon, interleucinas, realmente mostrando a questão dos carboidratos com processos e doenças inflamatórias. Os carboidratos, eles são a base da nossa alimentação. Praticamente tudo que diariamente ingerimos é composto por carboidratos. Ele tem um objetivo, que é de fornecer energia básica para todas as nossas atividades diárias, para as nossas células. Então, quando a gente observa, né, todo o ciclo de Krebs, ele que realmente fornece de forma rápida e mais adequada essa energia. Por isso também que tem que ser bem trabalhado esse tipo de dieta, né? Porque a ausência desse nutriente por um período prolongado pode trazer, então, efeitos indesejados como fraqueza, mal-estar, desidratação, menos resistência a infecções, entre outros. Quando a gente pensa no açúcar, né? Não tem como não deixar de falar dele. Ele está envolvido, então, com hiper e hipoglicemias constantes, que podem alterar o humor do indivíduo. Então, o açúcar, né, ele leva a hiperglicemia imediata e hipoglicemias reativas. Ele depleta vitaminas do complexo B, cromo e magnésio. Nesse estudo, mostra-se a relação do consumo de açúcar com aumento de depressão, hiperatividade, alterações gastrointestinais e aumento de fungos. Se formos pensar na escala evolutiva do homem, olha só que interessante, né? O consumo de sacarose per capita anual no Reino Unido, em 1815, era de 6,8 quilos. E na década de 70, isso passou para 54,5. Um pouquinho de história, né? A sacarose então começou provavelmente na Índia, 500 anos antes de Cristo, mas antes disso o consumo do açúcar era sazonal e resumia-se ao mel. Então, como exemplo, a gente tem os aborígenes do norte da Austrália, que consumia 2 quilos de mel por pessoa ao ano. Alguns autores sugerem, então, que a retirada do açúcar seja feita de forma gradual para as crianças dentro do espectro autístico, ao longo de 3 semanas, para evitar o desaparecimento dos sintomas. E, em seguida, reintroduzir o açúcar por 5 dias, verificando os sintomas apresentados. Se a criança apresentar uma forte reação adversa à reintrodução deste açúcar, então o papel dessa criança fica comprovado. Mas, como eu disse agora, né, mesmo que o aparecimento dos sintomas não seja evidente, a restrição do açúcar ela pode sim contribuir com a melhora da flora intestinal e de outros sinais e sintomas. Dentro da dieta dos carboidratos específicos, o que a gente encontra hoje, né, descrito, o que é permitido são proteínas, como carnes, peixes, frutos do mar, ovos, frutas, desde todas naturais, cruas e com cascas, vegetais, nozes, sementes em geral, leguminosas, bebidas e sucos vegetais e frutas, cuidado, atenção, porque aumenta-se o índice glicêmico quando a gente faz um suco, chás e adoçantes como xilitol e estévia. De uma forma geral, ingerir alimentos de baixo índice glicêmico, ingerir fibras solúveis e aumentar a frequência das refeições. Olha o cuidado de se alimentar a cada 2, 3 horas e não ficar de jejum. Alimentos não permitidos. Então, todos aqueles com alto teor de índice glicêmico, né? Então, batata, arroz, trigo, frutas secas também. Considerações gerais. O processo de melhoria pode ser devagar e pode ter falhas. Não incluir nessa dieta alimentos alergênicos, começar lentamente a introduzir os novos alimentos.
Dieta de rotação. Dieta de rotação, basicamente, é para aqueles, como se apresenta, alergias alimentares. Então, a gente vai trabalhar com eliminação, reintrodução e rotatividade. Histórico da alergia alimentar, né? Então, já se começou com Hipócrates, em 2400 a.C. Lucrécio já disse que o que é comida para um é para outros um amargo veneno. Em 1905, esse outro autor já descreveu vários aspectos da alergia alimentar, incluindo alcoolismo, obesidade e adicção alimentar. No ano seguinte, definiu-se a alergia como qualquer reação alterada a uma substância normalmente inofensiva, definindo toda alergia mediada por IgE. Mas em 1930, o Dr. Coca publicou o livro The Pulse Test, no qual escreve que o pulso de uma pessoa aumenta quando exposta a um alergeno, formulando então o conceito de hipersensibilidades, adotando termatopia para descrever reações mediadas por IgE e outras imunoglobinas. Hábitos alimentares são um fator importante para explicar o aumento dessas alergias alimentares, né? Hoje nossas crianças recebem desde pequenas uma introdução precoce a alguns alimentos, né? Muitas vezes diversificada demais para a idade dela, somada à adição de ingredientes pouco saudáveis, né? E uma outra questão, que é a globalização alimentar, né? Que hoje a gente acaba tendo, não se passou nas gerações passadas, não aconteceram e hoje acontece. Então, a alergia é uma reação imunológica excessiva ou inapropriada do organismo em sua defesa contra uma determinada substância, o antígeno, causando distúrbios funcionais em órgãos alvos. Quando eu penso em alergia alimentar, vou falar da IgE, que é uma reação imediata clássica, mas tem a IgG, que é uma reação tardia, de 2 a 72 horas, para se apresentar algum sinal e sintoma. 2% das alergias são IgE, sendo que 98% são IgG. A IgE é fixa, tem componente hereditário, a IgG ela é cíclica, varia de acordo com a exposição daquele alimento, daquele antígeno. A reintrodução é muito difícil na IgE, já na IgG a gente tem que fazer trabalho de eliminação, reintrodução e rotação destes alimentos. No anticorpos IgE ligados aos alimentos crescem rapidamente em semanas, já o IgG ligados ao alimento podem levar de 3 a 9 meses para descrescerem e até 1 ano para dessensibilizar o corpo, né, por aquela substância. E pela IgE, os anticorpos reaparecem logo que o alimento seja consumido novamente. Já na IgG, para que os níveis de anticorpos se elevem novamente, é preciso ingerir o alimento por semanas ou meses, né? Qual a diferença entre alergia e sensibilidades? Então, a alergia é sempre modulada, né, imunomediada. E as sensibilidades, por intolerância, as outras reações alimentares, como exemplo, intolerância a sacarídeos. O que pode acontecer na sensibilidade? Hiperglicemia, distúrbios de detoxificação, distúrbios bioquímicos, distúrbios funcionais em órgãos-alvos estão envolvidos com sensibilidades alimentares. Quando a gente pensa em hipersensibilidade alimentar, eu preciso pensar aqui nos alimentos liberadores de histamina, que agem em contato com a mucosa intestinal, como morango, tomate, clara de ovo, carne de porco, chocolate, peixes, crustáceos e algumas frutas. Existem aqueles alimentos naturalmente ricos em histaminas, como os queijos, embutidos, tomate, pepino e alguns peixes, né? Alimentos ricos em tiramina, como os queijos, alimentos ricos em feniletilamina, queijos e chocolates, e féculas em excesso, né, por consumo de amido e celulose, também está envolvido nesse processo de hipersensibilidade alimentar, provocando a proliferação da flora, fermentação, como a gente já comentou. O que ela causa, essas hipersensibilidades alimentares? Insuficiências nutricionais, né, vitaminas, minerais, ômega 3, ácidos graxos, pode levar a uma exposição a metais tóxicos, uma hipoglicemia, um problema de déficit na detoxificação e uma hipermeabilidade à desbiose intestinal. Fatores, então, que podem alterar a integridade da parede intestinal, né? Ingestão de fibras dietéticas, baixa ingestão de fibras dietéticas, consumo regular de carboidratos refinados e substâncias químicas, consumo regular de fatores antinutricionais, deficiência de enzimas digestivas, alergênicos alimentares, infecções, alta quantidade de espécies reativas de oxigênio, carências nutricionais, medicamentos como antibióticos, álcool, sensibilidade ao glúten e desbiose intestinal. Então, alguns autores já propõem relações significativas entre a alergia alimentar e o processo de peso corporal, por exemplo, né? Então, a obesidade também pode ser decorrente desse processo de alergia alimentar tardia.
O aumento das citocinas pró-inflamatórias leva ao aumento da resistência insulínica, levando à liberação de histamina em pequenas quantidades, tendo um efeito então de relaxamento cerebral, aumentando a sensação de prazer. Só que reduz a serotonina, aumentando a ansiedade, compulsividade, gerando uma falta de saciedade, vontade de comer doces ou carboidratos. Em relação às alergias alimentares, 85% das crianças deprimidas eram alérgicas e existe uma forte relação entre a alergia alimentar e a depressão, ansiedade, depressão e alergias. Alguns sintomas neurológicos, psicológicos, enxaqueca, alteração de sono, humor, insônia, hiperatividade, falta de concentração, ansiedade, depressão, fadigas, convulsões e comportamentos antissociais, embotamento mental. A importância da dieta de rotação, então a gente precisa analisar fatores que contribuem para o desencadeamento ou exacerbação dessa sintomatologia. A gente precisa observar as causas da desbiose intestinal, analisar os fatores socioculturais. E quando a gente pensa em tratamento da dieta de rotação, precisa tratar o intestino, né? Retirar alimentos alergênicos, evitar todos os alimentos com alta reatividade, evitar todos os alimentos com alta reatividade de IgG também, por 3 a 6 meses, evitar ou rodar os alimentos com moderada reatividade por 4 a 8 semanas e depois reintroduzi-los. Reintroduzir os alimentos com alta reatividade após 3 a 6 meses, realizar a rotação na dieta de 4 a 8 semanas e evitar monotonia alimentar. Se a reação retornar, suspender novamente e tentar de novo em alguns meses. Se não tiver mais reação, fazer a rotação a cada 4 dias. Importante, iniciar com enzima digestiva, escolher um alimento de cada vez, terminar a dieta por 5 dias, volte a introduzir a dieta e observar se houve alguma mudança. Anotar em diário as mudanças de comportamento de cada alimento. Aqui são algumas fontes ocultas de alimentos, né, que podem ocasionar alergias alimentares, no ovo, no leite, trigo, milho, soja, carne de boi, então olha só, gelatinas, né? E vamos entrar na dieta, então, à base de fenóis e salicilatos. É baseado na eliminação de alimentos que contêm, então, conservantes, salicilatos, flavorizantes e corantes artificiais. Ela foi inicialmente aplicada a crianças que apresentavam hiperatividade, déficit de atenção. Alguns componentes são encontrados em alimentos naturais também, como maçã, amêndoas, damasco, cereja, amora, morango, tomate, uvas passas, groselha, ameixa seca e framboesa. E outros como vinagre de vinho, maçã, bebidas destiladas, perfumes, medicamentos. Alguns efeitos e sinais que podem surgir com essa introdução desses alimentos, né, das substâncias. Agitação, ansiedade, percepção visual fragmentada, oscilações de humor, olheiras, eczemas, hiperatividade, agressões, dores de cabeça e distúrbios de sono. Por que então retirar estes alimentos à base de salicilatos e fenóis? Os fenóis são compostos químicos encontrados tanto em alimentos naturais como artificiais. Existe uma grande variedade de compostos fenólicos e subgrupos, né, mas os que mais provocam reações são os salicilatos e as aminas. E as substâncias mais estudadas foram a tartrazina, o carmim, que é o corante azul, e o carmoisine, que é o corante vermelho. Além do benzoato, que é um conservante. É importante salientar que alguns efeitos nocivos não são mediados por IgE, mas alguns autores acreditam que um dos mecanismos dessa ação seja pela liberação de histamina. Bom, então os nitritos a gente vê que causam urticária, dor de cabeça, distúrbios digestivos, o glutamato monossódico, tartrazina, são todos tóxicos para o nosso corpo. Em relação aos salicilatos também, devemos evitar todas essas substâncias dentro da dieta, tá? Retirando todos os aditivos alimentares. De uma maneira geral, o efeito precoce de metabolismo, inibção das enzimas digestivas, amilase, tripsina, levando então a fermentação dos açúcares, agravando o efeito nocivo dos peptídeos opioides. Existem então diversos alimentos industrializados envolvidos com todas essas substâncias. Aqui existe uma tabela do Instituto da Criança, onde você percebe todos os alimentos que contêm esses fatores, né, os corantes, os conservantes envolvidos. Então, o tratamento, qual seria? O controle na dieta, suplementação, né, ou banho de sal amargo, glutamina, ômega 3, e observar sempre sinais e sintomas após o consumo destes alimentos. Individualidade nos mostra que algumas crianças reagem a apenas certos alimentos e atentar às quantidades ingeridas. Por quê? A gente tem que pensar que nessa dieta a gente tem que retirar todos os alimentos, todas as cores, sabores artificiais, nitratos, nitritos, glutamato monossódico, bromato de potássio, sacarina, aspartame e ciclamatos. Existem os alimentos que estão não permitidos, mesmo alguns naturais.
aqueles corantes e conservantes artificiais têm que ser retirados, os fontes de amino e salicilatos, né? Existem algumas frutas e alguns vegetais envolvidos também. Então, o que é permitido nessa dieta? Alimentos com baixos níveis de fenol e salicilatos. Só que é impossível a gente realizar uma dieta totalmente livre desses compostos fenólicos, então a gente deve retirar aqueles com grandes quantidades, né? Há uma sugestão de que todos os salicilatos sejam retirados de uma vez só, depois que sejam reintroduzidos e testados um a um para determinar se acontece alguma reação. Mas algumas pessoas preferem eliminar inicialmente da alimentação todos os produtos sintéticos para depois retirar os naturais e ir observando os resultados obtidos. Dieta baixa de oxalatos. Encontrado em muitos alimentos, são produzidos pelo organismo por subprodutos de bactérias aspergillum e a cândida. Os oxalatos agravam as alergias e a desbiose intestinal, né? A gente sabe que tem algumas crianças que apresentam alto índice de ácido oxálico. Eles também se ligam ao nível intestinal a alguns minerais, prejudicando sua absorção. Também se ligam a metais pesados e impedem sua eliminação do corpo. Quando que eu devo usar essa dieta baixa de oxalato? Para todas aquelas crianças que não apresentaram melhorias com as outras, porque os oxalatos eles exacerbam os comportamentos dessa criança, né? Principalmente aquelas com baixo tônus muscular, dores nas pernas, câimbras. O que a gente consegue de melhorias com essa dieta? No trato gastrointestinal, diarreias, parte cognitiva e motora, dores nas pernas, pés, vias urinárias. Bom, a gente finalizando a baixa dieta de oxalatos, né? A gente precisa trabalhar com isso, existem muitos alimentos que têm que ser retirados. Hoje a gente não existe uma tabela a nível nacional, infelizmente, então a gente tem que buscar algo de fora. A gente tem outros tipos de dietas, que é a dieta ecológica, né? Onde se fala que tem que ser rica em alimentos verdes, vivos, energizantes, detoxificantes, integrais e individualmente adequados. A gente puxa para uma dieta paleolítica, rica em frutas, vegetais, carnes magras, ovos e peixes, ingerir alimentos orgânicos, evitar novamente aqui leite, cereais à base de trigo, açúcar, doces, pães em geral, massas. Aqui só para mostrar rapidamente, aqui tem uma tabela de efeitos de alimentos, né, que geram equilíbrio ácido e básico no organismo. Deixa eu para uma próxima. Tem a dieta GAPS também, que tem algumas teorias muito parecidas com o que a gente já falou, retirada de carboidratos, alimentos industrializados em geral. Algum estudo e tratamentos, né? Qual dieta, então, utilizar? O que fazer para a criança autista, né? São muitos os caminhos. E a intervenção nutricional realmente também não deixa de ser um quebra-cabeça, um encaixe que tem que ser muito bem estudado. Mas o que eu quero deixar ressaltado? A individualidade bioquímica no tratamento nutricional. É importante eu detectar e corrigir o comportamento alimentar, né, no que interfere na biodisponibilidade de nutrientes, como sobrecargas de substâncias tóxicas e alergênicas. Evitar a ingestão de substâncias que alterem o funcionamento cerebral e promover a integridade intestinal. E prover o organismo de nutrientes equilibrados, qualitativamente e quantitativamente. As dietas devem ser isentas de glúten e caseína, isentas de aditivos alimentares, isentas de alimentos alergênicos, isentas de açúcar, mel e soja, e dar de preferência a produtos de cultivo orgânico. Podemos utilizar alguns suplementos, são bem-vindos, já foram ditos. E a gente tem que pensar, então, que o autismo está envolvido com uma série de questões, onde eu posso muito bem colocar ele aqui nessa minha teia de nutrição e avaliar o meu paciente dessa maneira. É olhar o paciente como um todo, não tratar sinais e sintomas, mas o que está ocasionando, quais são os desequilíbrios, porque um desequilíbrio puxa o outro. Aqui tem os gatilhos, né, os antecedentes das doenças, os mediadores, as condições patológicas que podem resultar. O que são os benefícios da intervenção nutricional? Gente, maior concentração, melhora na linguagem expressiva e receptiva, diminuição de estereotipias e hiperatividades, melhora do contato visual e comunicação, melhora da sensibilidade e autoagressão e diminuição de sintomas gastrointestinais. Concluindo, é importante enfatizar que haja uma intervenção nutricional adequada e individualizada para cada caso, buscando uma melhor qualidade de vida e um progresso na regressão dos sintomas autísticos. A randomização e homogeneização da população não podem ocorrer, pois quando tratamos de indivíduos de forma homogênea, há uma grande chance da cura ser nula, já que as doenças não têm vida independente, mas sim são caracterizadas por desarmonias no organismo.
E a descrição de casos e o estudo de populações afetadas irão contribuir de forma efetiva para que o autismo possa, então, ser melhor compreendido e analisado, pois há muito para se descobrir sobre os processos biológicos que levam aos sintomas autísticos. Para finalizar, então, quero deixar essa mensagem, é o Semeador de Estrelas, uma estátua localizada na Lituânia, que durante o dia ela passa desapercebida. Mas quando chega a noite, nós percebemos o porquê, Semeador de Estrelas. Então, como mensagem a todos os profissionais, pais que estão aqui presentes, né, eu me incluo nisso, é que possamos ver sempre além daquilo que está diante dos